pessoas queridas do meu coração, tudo bom com vocês? Tá começando mais um E aí, Sancha Guedes. E hoje é o E aí, Sancha Guedes com quem? Com a Kelly Mello, que tá aqui comigo. E a gente vai fazer um bate-papo aqui super legal, porque pra você que ainda não sabe, dia 26 de março agora que passou, foi o Dia Mundial, tem o nome lá, é Purple Day. Bom, basicamente é o Dia Mundial da Epilepsia. E é um assunto, assim, muito importante. Porque muitas pessoas que não conhecem, não entendem do assunto, falam cada besteira, que é só a misericórdia de Jesus. Então você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like pra você não esquecer, hein? E olha, a gente vai começar um bate-papo aqui, eu espero que seja de grande valia pra vocês. E como eu já disse, né, com a Kelly Mello. Oi. Aleluia! Eu vou aqui falar com a Kelly sobre algo assim que eu acho super... É o tema desse vídeo, né? O tema do vídeo de hoje é: epilepsia não é demônio. Vou começar já falando sobre isso. A pessoa que tem epilepsia é endemoniada. Isso é um absurdo. O que você pensa disso? Então, tem um mito muito grande socialmente dentro do mundo das pessoas que não têm epilepsia. Vamos colocar assim. É como se as pessoas que tivessem epilepsia, elas fossem seletivas. Fossem selecionadas ali. Selecionadas. Olha, você vai ter epilepsia, você não. Uma lata de ervilha. Bem assim. As pessoas, quando elas não falam que é demônio, falam que é problema psiquiátrico. Né? Porque tudo que envolve a cabeça, para eles, é psiquiatria ou de ordem espiritual. Então é o que acontece sim, muito. Se você tem dentro da igreja, você é endemoniado. Não, espera um pouquinho. Eu imagino que se você tem dentro da igreja, os irmãos vão olhar e falar: tá endemoniada. Exatamente. É endemoniamento. Uma epilepsia dentro da igreja, ferrou. Porque ao invés do cristão ali, do irmão que tá do seu lado, tentar te ajudar ali, eu vou até pedir que você explique para as pessoas qual a atitude correta que deve ser tomada nessa hora. Os irmãos, eles vão ficar ao seu redor gritando: sai em nome de Jesus! Fala aí, Kelly, qual é a atitude correta que uma pessoa deve tomar quando vê alguém tendo uma crise de epilepsia? Em primeiro lugar, quando você identifica que alguém está tendo uma crise de epilepsia, não importa se é por ingestão de álcool, porque os tóxicos que mais contribuem para a epilepsia são a falta de sono, excesso de estresse, a falta de alimentação ou uma dieta incorreta, o êxtase, a cocaína e o álcool. Então, são fatores contribuintes para quem não está dentro da igreja e para quem está fora da igreja. Então, quando você identificar, não importa por que ela está tendo aquela crise. Não importa o motivo. Ah, ela bebeu, não bebeu, não dormiu, não interessa. Naquele momento, você vai virar a pessoa de lado, para ela não engolir aquela secreção. Certo, aquela saliva, né? Porque a saliva não é tipo uma saliva comum, é na verdade um excesso de secreção. Nossa, isso eu não sabia. Aí você vira a pessoa de lado para que ela não sufoque com aquele excesso de secreção. Entendi. Você tá entendendo? Certo, e pode colocar alguma coisa na boca da pessoa? Não pôr nada na boca. Teve pessoas que já quebraram os dentes, já tiveram dedos arrancados, porque a pessoa que tem epilepsia, ela perde o controle da mandíbula. Nossa. Então morde, né? Mas mordeu a língua, vai sair sangue. Sempre tem um jeitinho ali. Vira de lado, dura uns 3 minutos. Certo. Aproximadamente uma convulsão. Qual a diferença de convulsão e epilepsia? Na verdade é epilepsia, né? Quando se tem algo rápido, a gente já fala convulsão. Certo. Vira de lado e aquilo vai passar. Só vira a pessoa de lado, é isso. Então só virem a pessoa de lado. Né? Porque às vezes a pessoa, dependendo de como a pessoa tá, se a pessoa se bate muito, então... E quando a pessoa voltar, não ficar todo mundo em cima, tipo, o que você teve? O que aconteceu? Não sei o que mais. Não, porque a pessoa pode agir até em forma agressiva, porque quando você volta de uma crise, você não volta com a consciência: eu tive uma crise. Você não volta assim, Você volta tipo, o que está acontecendo? Exatamente. Tipo, onde eu estou? Exatamente. Aí você acorda assim e vê um monte de gente em cima de você fica, ai meu Deus. A primeira pergunta: o que aconteceu comigo?
Nossa. Né? Ela volta ou muito sonolenta e dorme 2 horas direto. Nossa. Ou ela volta totalmente perdida, tipo, o que tá acontecendo comigo? O que foi? Onde eu tô? E não é legal a galera toda ali em cima, Não. porque isso pode até assustar, né? Ou ela volta de forma agressiva, tipo, sai daqui, tipo, empurrando as outras pessoas, tal. Ou a pessoa chora muito. É totalmente imprevisível a pessoa, porque o cérebro vai se colocando no lugar, vai se fragmentando. Porque pensa, é um choque que você, uma descarga Desculpa, elétrica. Kelly, mas gente, não liga pra esses cachorros latindo, não, porque se a gente for parar toda hora que eles latirem, essa entrevista vai ter 1 hora, porque eles estão querendo participar, entendeu? Eu vou deixar eles rolando aqui de fundo, mas não liga não, tá? Presta atenção nela. Pode continuar, Kelly. Então, o que eu tava falando mesmo? Você estava falando que a pessoa ela pode ficar até agressiva e tal, né? E não se sabe como a pessoa vai voltar. E Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito sim que existem situações em que uma pessoa ela pode estar tendo uma epilepsia por algo demoníaco, assim como eu disse que pode existir aquela dor de cabeça demoníaca para fazer você não ir para o culto, como pode existir uma doença na sua vida colocada pelo demônio para tentar te atrapalhar de alguma maneira, mas eu também sei que existem situações que não tem nada a ver com o demônio, entendeu? Não tem nada a ver. Algumas pessoas têm deficiência de cálcio no corpo, outras têm deficiência de ferro, outras têm... Todo mundo tem um problema de saúde, né? Estamos aí no mundo para isso. Explica pra galera o que é a convulsão, o que é a epilepsia. A epilepsia, traduzindo de forma leiga, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples, bem comum, porque também não adianta falar de forma científica e a pessoa ficar... Fala de um jeito que eu entenderia, que aí eles vão entender. É como se desse uma pane no cérebro. Nós temos o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito do cérebro. Certo. E esses lóbulos eles não podem encostar um no outro, né? Tem uma pequena divisa, uma pequena separação. E por algum evento, né, que possa acontecer, vamos supor, uma pessoa que passou muita tensão, muito nervoso, alguma coisa do tipo, se ela tem já o problema, é como se um grupo de células dentro do cérebro, ela fosse para um outro lugar, né? É como se rolasse um terremoto, tipo... como se fosse uma passeata dentro do cérebro. Diz que o terremoto é quando as placas, não sei o que lá, aí os lóbulos se juntam, Não né? pode rolar isso. Não pode rolar, eles não podem fazer uma passeata, não pode, entendeu? Vocês entenderam? Quando eles fazem isso, ocorre uma descarga elétrica. Certo, entendi. Por isso que, por muitas vezes, existe outros tipos de epilepsia. Lembrando que existe a ausência de memória, existe aquela epilepsia em que a pessoa continua fazendo as coisas, mas está em estado ausente. E ninguém nem percebe que ela está tendo uma crise. Ninguém percebe. Então, assim, a união desses lóbulos traz para o corpo o descarga elétrico, né? E a pessoa tem aquela reação arroxeada, falta de oxigênio momentânea no cérebro, porque ocorre a falta de oxigênio. Entendi. O que provoca a toda aquela salivação. Tá? Viu? Ela explicou de uma maneira que eu tenho certeza que se você é leiguinho como eu, você entendeu. Eu vou te perguntar, mas com quantos anos você teve a primeira crise, você sabe? Com 6 anos. Com 6 anos? 6 anos. Eu imagino seus pais como que ficaram, né? Para um pai e uma mãe é muito difícil, porque a sensação é que o seu filho está morrendo. Não é que você tem que socorrer o seu filho, mas que seu filho está morrendo aos poucos. Para o meu pai, eu acho que foi difícil, mas não foi tão difícil assim, porque meu pai já tinha irmãos que tinham o problema. Então ele conhecia o problema. E a epilepsia, ela pode ser hereditária ou não tem nada a ver? Não foi comprovado ainda nenhum fator genético. Tá. Porque muitas vezes tem casal que não tem epilepsia, não tem nenhum caso na família, mas o filho tem. A criança tem. Eu sei que a pessoa ela tem que tomar uma medicação. E tem vários tipos de medicamento. O neurologista, ele vê qual que se adequa melhor ao paciente e ele vai, né, passar aquele medicamento conforme
paciente. Galera, a Kelly comentou uma coisa comigo que, cara, eu falei, não é possível que tem um ser humano no mundo que pensa isso. Ser humaninho, se por um acaso você tá assistindo e você pensa isso, já vamos desvendar isso aí pra você agora, porque é totalmente mito, gente. A Kelly me falou que tem gente que acha que se tiver alguém convulsionando ali e encostar na baba, na secreção, a pessoa vai ter convulsão também. Cara, isso não acontece, não é verdade, Kelly? Não acontece, não. Epilepsia não pega. Eu sofri muito preconceito com relação a isso, inclusive, não só a mim, mas pessoas, até mesmo pessoas famosas. Tipo, né? Eu sou uma pessoa comum, não sou da mídia. Se pessoas famosas que têm a doença e que escondem a doença até hoje sofreram de discriminação dos seus próprios colegas, imagina uma pessoa comum que estudou na escola estadual, que mora no bairro, sofre o mesmo tipo de preconceito. E quando você trabalhava? Então eu pedi a Deus, tipo assim, quem tem a doença vive numa sinuca meio que de bico, porque fica torcendo pra não ter no trabalho. Eu imagino como... Desculpa, Kelly, mas eu imagino como que deve ser complicado, gente. A gente ri, mas... A gente ri porque eu dou risada de tudo, mas é complicado. Pensa as situações que você já não passou. Vou casar. Eu não posso ter uma epilepsia agora porque eu estou entrando na igreja. Cérebro, pensa direitinho. Tipo, é uma situação... Vou pra uma entrevista de emprego. Você não pode dar mancada comigo agora. Dentro da igreja, então, como a gente já falou aqui, infelizmente não deveria ser assim. Viu, cristãos? Não deveria ser assim. Poxa, eu imagino que se eu tenho epilepsia e eu vou pra uma igreja, é o último lugar que eu tenho que ter medo de ter uma crise. Porque ali eu devo sentir que eu sou amada, que eu sou acolhida e que se eu tiver uma crise, as pessoas não vão me olhar e me julgar e falar, olha, tá com demônio. Não, as pessoas vão entender que elas precisam cuidar de mim. Eu imagino que tem que ser assim, não é verdade? Exatamente, porque se você tem no trabalho, passa coisa de 2, 3 semanas, você é mandado embora. O empregador, ele sabe que você tem, ele também não te contrata. Se você tem na escola, eu tinha uma conhecida que ela tinha na sala de aula, e quando ela tinha na sala de aula, eu ficava pensando assim, eu não posso ter também. Porque eu vi a forma com que as pessoas tratavam ela. Entendi. Então assim, você fica numa estabilidade. E pra contar pro namorado? Tipo, você tá namorando e tal, aí você fala, eu tenho que contar pra ele, mas eu vou contar pra ele. Como contar? Se não tiver uma ideia tão moderna, uma cabeça esclarecida, namoros terminam por causa disso. Tem muitas pessoas que se julgam tão esclarecidas e são muito ignorantes. Recentemente a gente viu Juliana Paz no programa de televisão. Eu acho um absurdo. No programa do Faustão, inclusive. E ela falou, Nego do Borel. A gente acha que é ele, tá? Nego do Borel, acho que ele tava dançando. E ela falou, nossa, você é hilário. A epilepsia no final, então, é a cereja do bolo. Então, assim, epilepsia não é uma brincadeira. Morre mais pessoas com epilepsia do que com câncer. Porque se você morre com epilepsia e vai pra mesa de autópsia, quando eles abrem você, eles não detectam que você morreu com uma convulsão, uma epilepsia. Não é detectado. Então, se fala, foi morte súbita. Mas morte súbita do quê? E outra coisa muito importante, que conversando com a Kelly, eu falei, poxa, a gente vê na televisão campanha do câncer de mama, ok, legal. Campanha para salvar os animais, ok, legal. Campanha da AIDS, ok, legal. Mas eu não me lembro de ter visto uma campanha na televisão falando sobre a epilepsia, explicando para as pessoas do que se trata, porque eu acredito, Kelly, que haveria muito menos ignorância entre as pessoas se isso fosse mais divulgado na televisão. Deveria ter até mais investimento em pesquisas para que desenvolvessem um remédio, que fizesse um efeito maior. Não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas... Exatamente. Recentemente, uma pesquisa estava sendo feita sobre a introdução da maconha num medicamento. Mas para quem tem epilepsias seguidas,
várias graves, vezes seguidas, né? Diz que tem gente que tem uma atrás da outra, Tem né? crianças, principalmente, que tem uma atrás da outra, que chega até a trazer um certo retardamento. E o que acontece? Precisou de um esforço muito grande para com que a maconha fosse reconhecida, para com que pudesse trazer ela para um tratamento neurológico. Nossa. Então, assim, não haveria tanta problemática em volta disso se a sociedade fosse mais esclarecida. Por exemplo, eu coloquei no meu Facebook, pedi o compartilhamento para pessoas que eu conhecia. E para parentes, para amigos, colegas. Galera, ninguém compartilhou. Uma pessoa compartilhou. Ah, eu compartilhei isso dela e também ninguém nem curtiu o que eu... Sabe por quê? A pessoa tem medo de compartilhar e o fulano vê e fala assim, nossa, ele tem a doença. E se tivesse, qual é o problema? Eu visto roxo. Cara, a gente tem que apoiar, porque eu, por exemplo, eu não tenho, mas eu não sei. Eu tenho filhos. Deus me livre e guarde, né? A gente não deseja que isso aconteça com ninguém. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos entender. Lembrando, o roxo, né? O roxo é a cor da epilepsia, porque tem um significado de solidão. Poxa. Então é uma garota que desenvolveu esse projeto. Legal isso. Para divulgação, tá? Esteja no roxo. E olha só, se você gostou desse bate-papo aqui e ficou ainda com muitas dúvidas, poxa, mas eu queria saber isso, poxa, mas eu queria saber aquilo, poxa, mas eu fiquei com a dúvida tal. Deixa aí nos comentários, se tiver bastante comentário, se tiverem muitas dúvidas, eu prometo pra vocês que eu pego a Kelly de novo e a gente grava aqui esclarecendo pra vocês, viu? De verdade, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like. Tem mais alguma coisinha pra falar, Kelly? Um beijo pra todo mundo. É isso aí, é roxo. Isso aí, esse foi o primeiro E aí, Sancha Guedes com... E o próximo pode ser você, hein? Beijo!